Luciano Jorge Martins de Lima, casado com Morgana Sarmento de Lima, pai de 2 filhos, Tiago e Felipe Jorge, formado em Teologia no Seminário Teológico das Assembleias de Deus e Filosofia na UES. Também tem 51 anos e atualmente é pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Templo Central, servo do Senhor Jesus Cristo. O tema de sua palestra é Cristo em mim em tempos difíceis. Recebo com uma salva de palmas, pastor Luciano Jorge. A graça e a paz. Vocês já estão renovados, não? A graça e a paz. Para mim é um grande prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui nesse encontro, nesse evento, aprendendo. Vim ontem para ouvir a palavra do Senhor e hoje ouvi meu amigo pastor Ladgels, foi reitor da FATESC, da Faculdade de Teologia do Ceará, e ali eu era professor, fazia parte do corpo docente, e fazia muito tempo que eu não via. Para mim é um prazer revê-lo hoje à noite, pregando com tanta convicção, com base bíblica, teológica, a palavra do Senhor. E ele conversando sobre o culto doméstico, eu me lembrei de um culto doméstico que eu fui na casa de um pastor pregar e não pude mais voltar, tive que dormir lá. E o culto doméstico lá começava às 5 horas da manhã. Eu cansado e o pastor bateu na porta, tive que ir para o culto doméstico. E os filhos do mesmo jeito, todos os filhos, tanto os mais novos como os mais velhos. E teve uma hora que o telefone tocou. Aí um dos meninos atenderam e atendeu assim: Senhor nosso Deus, nosso Pai, celestial. Eu nunca esqueci aquele evento, aquele culto doméstico ficou na história. As crianças estavam lá de qualquer jeito, mas todas elas estão hoje na casa do Senhor. Um deles é obreiro lá em Manaus. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Para mim é um prazer estar na igreja do pastor Paiano, um amigo, um servo de Deus, um biblicista, que expõe bem a palavra de Deus, e o melhor de tudo, é um homem crente. Paiano é crente. Você tem crente que é pastor, tem pastor que é crente. E é um servo de Deus, a serviço do reino. Não sei porque que ele me chama para esses congressos. Acho que a bondade de Deus no coração dele. Abra sua Bíblia em Mateus. Botaram o óculos porque depois dos 30 anos. Mateus 16, versículo 24. Cristianismo, o pastor Ladgels pregou, é o cristianismo sem cruz que nós vivemos essa realidade no Brasil, mas tem uma outra realidade. Há um cristianismo genuíno praticado no Brasil.
há um cristianismo vivo praticado no Brasil. Há uma igreja viva, cheia do Espírito Santo no Brasil. Em todos os recantos desse país há adoradores. Não vamos ficar com a síndrome de Elias, e só ficou eu como profeta de Israel, e Deus chegou para o profeta e disse: rapaz, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Nós fazemos parte de um grupo, eu particularmente me ponho nesse grupo com confiança, da igreja que em breve será arrebatada da terra. Você tem essa convicção? Você pode dar glória a Deus? Convicção de que você não é apenas um membro da igreja cristã apostólica. Você é um membro da igreja corpo vivo de Jesus Cristo, batizado no Espírito Santo. Membro da igreja dos primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus. A convicção da vida eterna não pode faltar em nossa peregrinação. E é onde Satanás mais procura atrapalhar a vida da igreja, é no quesito filiação divina. Abra sua Bíblia, Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser, diga, se alguém quiser, vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua Hilux, tome a sua e siga-me. Nada contra a Hilux. Se alguém quiser me dar uma de presente, eu aceito. Um certo pregador, pastor, vou tirar o microfone. Um membro da igreja chegou para ele para ungir um Fusca. E o pastor olhou para o carrinho e disse: eu vou orar por um demônio desse, né? Para orar, para ter fé. Para um carro zero, de marca, de grife. Infelizmente, o cristianismo tem virado isso. Uma vez eu estava num congresso em Brasília, eu fui naquele congresso, eu houvera sido convidado para dirigir o congresso. E numa das reuniões, o cantor oficial mandou dizer um recado para mim, que não queria ninguém no púlpito, que não queria filmagem, não poderia tirar foto, e muitos outros detalhes. Eu olhei para ele e disse: olha, você diga para o seu artista lá, que aqui servo, e só canta servo do Senhor Jesus. Aqui estrelas, só Jesus. E se eu fosse o dirigente do congresso, ele não cantaria mais. Ginásio lotado. Para complicar, ele ali ia cantar com trem-back. Nem com playback, é trem-back. E ele, quando começou a falar, disse: meus irmãos, na minha casa tem 6 banheiros com torneira de ouro. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Na minha casa tem
Aí começou a dizer quantos carros importados. Aí disse, meu Deus, esse pregador, esse pastor, daqui a pouco, no sábado, ele vai embora para casa, muita gente vai de ônibus. Esses são filhos de quem? Vai para casa de moto, vai para casa Fusca lotado. Irmãos, é esse pó de serra que está sendo pregado nesse país. Para vocês entenderem o pó de serra, desculpe o exemplo de filosofia de fundo de quintal, mas o dono andava com o seu jumentinho, o senhor, e era época de seca. Ele passou em frente a uma serralharia e viu um monte de pó de serra. Aí pediu ao dono para dar para ele aquele pó de serra. Ele deu. E ele pediu uma águazinha, lá um pouco de água, fez lá aquela sopa de pó de serra, deu para o jumentinho comeu, dormiu, amanheceu morto. O pó de serra é símbolo do evangelho imediato. Pode resolver o problema na hora, mas depois gera morte. Graças a Deus que esse congresso não tem nos dado pó de serra. Esse congresso tem dado doutrina santa da palavra de Deus. Vamos participar para o Senhor, porque oxalá várias portas fossem abertas com essa proposta no estado do Ceará e no Brasil. Porque se Jesus não voltar daqui a 20, 30 anos, eu não sei o que será da igreja. Não sei mais o que será da igreja. Eu estava dando aula de administração eclesiástica no seminário da Assembleia de Deus da Cidade dos Funcionários, e eu perguntei à turma, cada um que revelasse o seu nome, sua igreja. Aí depois chegou no último, o último disse, eu sou cristão. Não sei se ele falou por farisaísmo, né? Ou falsa espiritualidade, mas ele disse certo, eu sou cristão, porque ser cristão é se parecer com Cristo. E nosso maior alvo de vida, objetivo de vida, é ser transformado segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. A teologia da libertação verdadeira é Jesus morto, sepultado, ressuscitado e justificado para a nossa justificação dos nossos pecados. Ele morreu para nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a essência do Evangelho. Morte de Cristo, morte expiatória, morte vicária, morte substitutiva. Vivemos, queridos, numa sociedade pluralista, tipo supermercado, onde cada um entra e escolhe o produto que quer, do jeito que quer, do preço que quiser. Você é livre quando você entra no supermercado. Você é livre também nesse mercado religioso para escolher a sua religião, para escolher a sua crença,
a sua filosofia de vida, e é bom que você escolha um, porque senão os outros dão. Diga assim: eu tenho uma filosofia de vida, porque senão vem outros e te dá. A sociedade te dá uma filosofia de vida que não crê mais em Deus, não crê mais nas instituições, não crê mais na família. Hoje em dia, você tem que quase pedir perdão a um homossexual por você ser heterossexual. Quase que você tem que pedir perdão, desculpa. Porque as coisas estão sendo invertidas, os valores estão sendo invertidos. E a gente fala disso, sabe disso, e vive isso, e de repente estamos experimentando na própria igreja. Aí eu vou casar, se der certo eu fico, se não der eu separo. Já ouvi isso dentro de igreja, que não tem nada a ver com estar em Cristo, o Cristo em mim, em tempos difíceis. Essa sociedade hoje produz pessoas permissivas, sem ênfase em verdades eternas e espirituais. Esse movimento que chamam de pós-modernidade não é um modismo, é uma quebra de paradigma e de valores eternos, bíblicos e sociais. Diga, é uma quebra de valores bíblicos, eternos e sociais. Uma psicóloga, membro da igreja, que eu pastoreava em Cuiabá, certa vez ele chegou para mim e disse: pastor, me diga por que a minha filha não pode fazer amor com o namorado dela, que já é adulto. Onde na Bíblia o senhor prova que não pode? Por que não pode? Eu disse: por que? Quem foi que disse que não pode? Você está enganado. Pode. Não fez não, hein? Não, pastor, eu estou falando sério, eu também estou. Se tiver Jesus como Senhor da vida, tem limite. Se não, pode ir para a galera. Nessas horas tem um carnaval cheio de jovens, lotado de jovens, que não é a juventude de Jesus, mas que de lá, se Deus quiser, vai sair muita gente para Cristo nos próximos anos. Que nós profetizamos sobre eles a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um amigo meu uma vez passou em frente de uma discoteca, época dos anos 80. Aí disse: olha os demônios pulando. Aí eu disse para ele: rapaz, não chama de demônio, é uma obra-prima de fazer crente. Tu não era um deles. Nós temos que ter a mensagem e não podemos desprezar aqueles que estão no outro lado. É o outro, como foi pregado pelo pastor Alexandre ontem. E o outro às vezes está dentro da igreja, precisando ainda compreender a salvação em Cristo Jesus. O relativismo moral e religioso são como primícias básicas da pós-modernidade. É proibido proibir. Tudo é permissivo. Tudo depende da cabeça de cada um. E aí o Cristo é só mais uma opção do mercado religioso. Tempos difíceis.
Vai dizer só Jesus salva dentro do centro acadêmico para você ler. Eu disse. O professor de filosofia, na pós-graduação que eu fiz em Mato Grosso, na Universidade Federal, é um ex-padre, muito bom, um senhor muito educado. Ele falava do progresso da humanidade. E eu fiz uma pergunta para ele. Por que esse progresso não era visto nas famílias, na sociedade como um todo? Tanta violência, tanta praga, tanta doença. Doenças e mais doenças e pestes. Eu chamei a reflexão. E a classe toda entrou em reflexão sobre os limites da razão humana. E me apresentei como pastor, como servo do Senhor, e apresentei uma solução simples. A solução para o homem em crise é simples, gente. Não precisa complicar. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim: Cristo em mim é a solução. Às vezes nós queremos incrementar, apimentar o Evangelho. O Evangelho é simples. O Cristo é simples. Nasce numa manjedoura. Podia nascer no melhor lugar da sua época. Nasce numa manjedoura. Para confundir já na mente, para confundir esses teólogos de hoje. É simples, ele prega sobre a natureza, prega parábola do semeador, parábola do grão de trigo, parábolas simples, mas que confundiam um doutor. O doutor veio falar com ele, cheio de conhecimento, mestre em Israel. A quinta maior renda per capita de Jerusalém era dele, era um homem riquíssimo. O nome dele Nicodemos. Ele conversou com Jesus. Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Como pode ser isso? Eu já sou velho. Aí Jesus ironizou um pouquinho, né? Tu é mestre e não sabe essas coisas. Se você for falar o Evangelho de Jesus Cristo numa faculdade de filosofia, não pode levar o evangeliquez para lá. É claro que a linguagem tem que ser diferente, mas também não pode procurar se fundamentar só na filosofia, porque filosofia eles têm mais do que a gente. O professor de filosofia da UES, ele olhou para mim e disse: pastor, você e sua comunidade é melhor do que eu, porque eu, quando tenho problema, só é eu e eu. E você ainda tem eu e esse Deus de vocês aí. E um dia ele pegou uma aluna que era membro da Assembleia, a Rosipé. Aí ela disse: ah, meu Deus, me ajuda a fazer essa prova. Aí ele olhou para ela assim: minha filha, Deus não existe. Ela disse: me desculpa, professor, mas é só para os que creem. É só para os que creem. Diga: é só para os que creem. Meus queridos, esse tema da nossa festa, desse evento, é de fundamental importância. Porque o Cristo é um divisor de águas. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Diga: já está. Agora não precisa estar mandando os outros para o inferno, viu? Porque o Evangelho é boa notícia. Ninguém gosta de ir para o inferno. Ninguém gosta. Uma vez eu fui evangelizar, quando era novo convertido, aqui no sanatório. Cheguei no carro, estava um namorado com a sua namorada. Eu peguei o folheto e entreguei para ele. Ele começou a ler. Ela disse: epa, não leia não, que é de crente.
Aí tomou o folheto e jogou em mim. Eu olhei para eles assim, a minha inocência, de novo convertido. Vocês vão é para o inferno. E saí correndo. Não precisa fazer isso. Não precisa. Basta dizer que Jesus salva, que Jesus é o Senhor. Mas que o Cristo em nós é a absoluta verdade bíblica, que só vai para o céu quem está em Cristo Jesus, está regenerado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 5, 16 e 17: o meu espírito é um com o Espírito do Senhor. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Diga, nova criatura é. Então é possível ter uma nova comunidade voltada para Deus, porque em Cristo Jesus essa comunidade é possível. É possível ter uma comunidade que ergue a cabeça e clama a Deus, e Deus ouve dos céus. Que comunidade é essa? É a comunidade que está em Cristo Jesus. Aleluia. Veja bem, eu estou falando que está em Cristo Jesus, Cristo em mim. Se repete 164 vezes nas epístolas paulinas. É chave, é central na teologia paulina, essa expressão em Cristo, do vosso congresso, do vosso encontro. 164 vezes. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler agora não, já leio antes também. Mas eu comecei a ler a Bíblia a partir dessa visão de Cristo nas epístolas paulinas, e fui grifando, encontrei muitos. 164 vezes. Está em Cristo. Porque Paulo descobriu que o estar em Cristo era mais importante. Se você vê Gálatas 5, 16, Gálatas 6, 16 e 17, Paulo diz: eu trago em mim as marcas de Cristo. O importante não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. O importante é ser uma nova criatura. Você já é uma nova criatura? Glória a Deus. Eu sou uma nova criatura. Pastor, o senhor é exaltado? Não, meu irmão, tem que ser mesmo. Em Cristo Jesus tem que haver mudança. Eu estou falando de estar em Cristo, não estar dentro de uma igreja em si mesmo. Eu vou à igreja, mas sou igreja. Diga, eu não vou à igreja, eu sou igreja. Venha para a igreja com esse pensamento. Venha se congregar com o pensamento que você é membro do corpo, você é igreja. Como nós falávamos, as características da pós-modernidade: relativismo religioso, relativismo ético, relativismo moral, em que tudo é permissível. Cazuza, que influenciou uma geração inteira, lamentavelmente, nesse país, uma vez fumou um charuto e: para você, Deus. Cantava ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero que você levante a sua mão bem alta, por favor, por obséquio. Diga, eu já tenho uma ideologia para viver. Jesus de Nazaré é a nossa ideologia. Jesus, Ele é o nosso Deus, a nossa referência, o nosso ponto máximo de referência. Ele é Rei, Ele é Deus, Ele está vivo, Ele não é ultrapassado.
Ele é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã no Diário do Nordeste. Cristo só faz o bem. Influências desse espírito pós-modernista dentro da igreja. Cada um faz o que quer. Insubordinados, os insubmissos. Insubmissos a qualquer forma de autoridade. Quem não respeita pai e mãe, não vai respeitar professor, não vai respeitar governo, não vai respeitar pastor. Quem manda no meu nariz sou eu, tenho 20 anos, e assim por diante. A influência da nova era, a influência do pós-modernismo, individualismo. Ninguém sobre mim. Uma vez eu ouvi um pastor dizer numa reunião de ministério: acima de mim só chapéu e avião. Falando acima de você tem o céu, né? E tem um outro. Tem uma equipe pastoral. Encontrou um insubmisso na igreja, ore por ele, ou saia de perto dele, senão você vai ser o próximo. E muito. Pastores sofrem muito com insubmissos. Outra influência dessa pós-modernidade: os cultos são a gosto do freguês. Estava num culto numa igreja uma vez, o pastor, um peregrino chegou e perguntou: de que é o culto hoje? De que é o culto hoje? Aí o diácono respondeu: bem, se você quiser cura, é amanhã. Se você quiser prosperidade, como ganhar grana, é quinta-feira. Se você quiser descarrego, é sexta-feira. Terapia do amor é no sábado. Produzimos liturgias no afã de satisfazer a clientela. A igreja virou loja, os membros viraram clientes. E as pessoas das igrejas tradicionais, clássicas, não duvidem, estão indo nesses encontros em busca de soluções, estando já vivendo numa igreja evangélica. Desculpe sempre dizer frases corriqueiras, mas vou dizer mais uma: ovelha que muito anda cria carrapicho. Você tem aqui um pastor pagando, para que você ficar andando atrás de modismo? Tem um modismo ali que dá um som que cai, que todo mundo cai, aí o pessoal fica embasbacado e quer ir à unção do leão. As pessoas gostam de espetáculo, gostam de uma coisa diferente. Mas o evangelho é simples, querido. O evangelho é simples e os teólogos complicaram o evangelho. Estamos tentando descomplicá-lo. Uma vez um membro de uma igreja japonês saiu de uma comunidade japonesa de cristãos, foi para outra. Aí um amigo dele encontrou ele: por que você foi? Por que você saiu da igreja? Bênção custou chegar. Bênção custou chegar. Essa influência vem também da pós-modernidade, dessa teologia perniciosa que está sendo pregada, da falta de fidelidade
troca de igreja, troca de filosofia, como troca de roupa. Quem está satisfeito com essa igreja, dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa igreja. Troque não. Ajude a abrir mais. E eu lá na Assembleia de Deus vou ajudar o pastor a fazer o nosso trabalho lá. O pastor lá de Gelson vai fazer o trabalho dele lá no Manual. Vamos nos agregar, nos ajuntar, porque juntos somos mais fortes. Pegue na mão do seu irmão aí, pegue na mão do seu irmão e levante aí, em nome de Jesus. Diga comigo, juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Hebreus 10 e 25 está escrito: não deixando de se congregar, como é costume de alguns. Está em Cristo. Eu diria, é impossível estar em Cristo e não estar congregado numa igreja onde Cristo é adorado e glorificado. É impossível uma pessoa participar da igreja universal de Jesus Cristo, de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os séculos, e não estar dentro de uma igreja local. Me ensinaram muito sobre igreja invisível. Eu não acredito em igreja invisível. Não existe igreja invisível. Existe igreja local, onde pessoas dão a cara para bater na sociedade, onde as pessoas assumem o compromisso de Jesus Cristo, da verdade bíblica, e assumem a identidade cristã. Eu sou de Jesus, sou cristão, com alegria, com sinceridade, com convicção. Dentro de uma igreja local, sendo dizimista, sendo ofertante, sendo fiel, obediente ao pastor, não uma obediência cega, mas uma obediência bíblica, consciente, teológica, santa e cheia do Espírito Santo de Deus. É assim que tem que ser. Não existe igreja invisível. Como é que Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Como é que o sal pode ser invisível e a luz pode ser invisível? Para que através das vossas obras glorifique o Pai que está no céu. Então tem crente que diz assim: não olhe para mim, olhe só para Jesus. Fica difícil, porque o espelho do mundo é a igreja. Você é o espelho, você é a Bíblia que o mundo lê. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aliás, quando Jesus me aceitou, me chamou, tinha 15 anos, minha vida virou uma transformação radical. Eu só acredito que uma pessoa está em Cristo Jesus quando ela é transformada. O céu é para gay, o céu é para prostituta, o céu é para essa turma do PT, o céu é para gente ruim, gente boa, religioso, irreligioso, analfabeto, doutor, PhD, endividado. O céu é para todos, desde que se arrependam dos seus pecados e recebam Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A igreja menos que pode ser acusada de preconceituosa é a igreja evangélica. Somos nós, a igreja de crente, né, pai? A igreja de crente. Porque nós não temos preconceito com ninguém. Lá em Cuiabá, digo lá em Cuiabá porque eu passei 14 anos lá em Cuiabá. Eu preguei no domingo, pós-parada gay. Aí foi dois homens, duas mulheres, sei lá, para assistir o culto. E eu preguei sobre não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mostrei o homossexualismo, a parada gay como mundanismo. Aí, no meio que terminou o culto, veio uma pessoa chorando. Pastor, e todo... Pastor, eu trouxe duas bichas.
elas saíram chorando. Digo, meu filho, deixa. Não sabia se dizia meu filho ou minha filha. Deixe que a verdade vai libertar. Ou libertá-los, né? A verdade liberta. Eu conheço um ex-homossexual que é pastor em Cuiabá, tem 2 livros lançados no Brasil, um pregador cheio do Espírito Santo. Jesus continua transformando vidas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus ainda é a salvação para esse mundo em crise, para esse mundo que não sabe mais para onde ir. Jesus continua sendo a solução simples. Um amigo meu preocupado, não vou dizer o nome porque esse nome o pastor Palhano e o pastor Adélio conhecem. Ia pregar na faculdade de filosofia, recebeu o convite. Aí ele ligou para mim, Luciano, o que eu prego? Qual é o livro de filosofia que eu vou ler para poder pregar? Eu disse, rapaz, filosofia por filosofia, isso tem muito. É uma palavra de Deus. É o Evangelho. Eu ganhei minha prima para Jesus. Eu não, o Espírito Santo através de mim, né? Autoespiritismo, cadecista. Sabe com quê? Com aquele Novo Testamento na linguagem de hoje. Ela aceitou Jesus e até hoje serve ao Senhor. Família foi reconstruída, foi restaurada, foi renovada. Porque, queridos, há poder neste Evangelho aqui, há poder neste Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, me envergonho de evangélicos. Inclusive, eu vi um pastor na televisão hoje pedindo oferta do valor do seu aluguel. Se você mora em casa própria, ou você mora em casa alugada, quantos moram em casa alugada aqui? Tem coragem de levantar a mão? Eu moro em casa alugada. Pois o meu valor eu tenho que somar e mandar como oferta para o pastor, que milagrosamente eu vou ganhar minha casa própria durante os 12 meses de 2016. Um pastor falou. E outro disse que se você quiser ganhar 30 mil, começa a dar o dízimo de 3 mil. Você pode serra. Pode serra. Ainda tem do tridízimo. Dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 30%. E tem a oferta da meia ungida, R$153. De onde ele tirou os R$153? Dos 153 grandes peixes que foi pescado por ele. 153 grandes peixes, R$153. E muitos dos nossos irmãos mandam. Eu dizia lá na nossa igreja, lá em Cuiabá, não mande dinheiro para teleevangelista. Você não conhece ele, o defeito dele. Agora vocês me conhecem, todos os meus defeitos. E eu estou com vocês aqui pregando a palavra de Deus, ouvindo os vossos problemas, orando por vocês, caminhando com vocês, andando com vocês. Traga o dízimo para a casa do Senhor. Isso vai no amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa exploração da clientela gospel. Fazer o quê? Ela gosta, né? Até questionamentos teológicos, questionamentos sobre fé. Será que eu estou salvo mesmo? É tanta teologia. Será que Deus chama alguns para o inferno e outros para o céu? Será que a minha igreja está certa? Será que o meu pastor está pregando a verdade? Irmãos, nós temos que ser que nem Paulo. Eu sei em quem tenho crido.
e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E eu estou certo que nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o anjo, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei, diga comigo, eu sei em quem tenho crido. Quem diz essa frase de coração, vai no inferno e volta crente. Enfrenta qualquer circunstância e permanece na cruz. Eu queria que você dissesse comigo: ainda tem uma cruz para levar. A cruz é loucura para os que perecem, mas salvação para os que creem. Quem está em Cristo está crucificado com Cristo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para o que crê. Quero deixar como uma reflexão para vocês. Posso ser feliz com a agonia de levar a cruz? Sim ou não? Sim. É possível ser feliz com a agonia de levar a cruz? Dá para ser feliz sendo crente? Mas mesmo que você não consiga ser feliz por alguma circunstância, não largue a cruz de Cristo, porque a cruz do Senhor, em breve nós trocaremos por uma coroa de glória. Eu quero ser feliz, mas se eu não atingir esta felicidade, vou ser fiel a Cristo até a minha morte. Só por meio pedagógico, olhe para o seu irmão e diga: seja fiel até a morte, até as últimas consequências. O que significa levar a cruz? Renunciar a si mesmo. Eis uma cruz pesada para levar. Negar a si mesmo. Negar a si próprio. Lucas 14, 33. Se você quiser ler, leia. Lucas 14, 33. Quem não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Essa expressão se repete 3 vezes. Não pode ser meu discípulo. É uma impossibilidade estar dentro de uma igreja sem levar a cruz. E cruz é identificação com o Evangelho que Jesus ensinou. É identificação com a verdade. É viver a verdade. É andar na verdade. É conviver com Cristo todos os dias. É crucificação para o mundo. Gálatas 6 e 14. Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E quem está crucificado para o mundo aqui, diga amém. Amém. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e 20. Isso é evangelho. Mas o evangelho da cruz não dá ibope. Não dá retorno. Mas dá retorno de almas, de vidas. Eu quero encerrar essa pequena palavra falando dos 3 níveis de conversão cristã. Tem mais coisa aqui, eu anotei mais algumas heresias, mas vou deixar para depois, deixar para a próxima vez. Os 3 níveis de conversão. Conversão dos ídolos ao Deus verdadeiro. Tem milhões. As igrejas estão superlotadas desse nível. Você é crente? É. Graças a Deus. Deixou de adorar Padre Cícero e agora adora Jesus. Tem milhões ainda.
Segundo nível de conversão. Conversão ao senhorio de Cristo. São pessoas que estão na igreja e deixam Jesus guiar a sua vida e mexer um pouquinho na sua vida e fazer a sua vontade na sua vida. Vem, dá glória a Deus, aleluia, dá o dízimo, dá a oferta e vai para casa. Também a igreja está cheia desses tipos de convertidos. Vamos para o céu. Terceiro nível de conversão. Conversão à causa de Cristo, ao reino de Deus. São aqueles que não apenas dão dízimo, dão oferta, cantam nossos hinos, bate palma para o pastor, mas se envolve com a proclamação do Evangelho, se sente um discípulo de Jesus. Desculpa a ilustração, eu vou contar agora, mas é real. A galinha para dar o omelete, apenas dá o ovo, mas não morre. O porquinho para dar o bacon, ele morre. Você está dando para a igreja omelete ou bacon? Você está envolvido com o processo de evangelização da igreja. Tinha um doutor lá na igreja de Cuiabá, muito famoso, muito conhecido. Passou 4 anos na igreja, eu pregando, ele ouvia e falava comigo e sumia. Pregava, ouvia a palavra, dava sua oferta. Um dia ele ia especialmente no meu gabinete levar um dízimo, e depois sumia. E eu só orava por ele. Pregava a palavra, eu exortava em Cristo Jesus. Quando foi no belo dia, ele chegou para mim e disse assim: pastor, chorando, eu quero me batizar nas águas, porque Jesus entrou na minha vida. Amém. Aquele homem foi transformado numa nova criatura depois de 4, 5 anos de pregação. E o mais, ele dava só omelete, agora passou a dar o bacon. A vida dele dentro da igreja, escola dominical, culto na quarta-feira, culto aos domingos à noite, reunião de diáconos. Foi eleito por unanimidade conselheiro da Igreja Batista Nacional Goiabeiras. É um homem de Deus que eu amo em Cristo Jesus, um homem simples, apesar de muito inteligente. Ele passou a dar o bem. Se envolveu com a igreja. Quem está em Cristo se envolve com a igreja. Curve sua cabeça.